Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém. Oremos ao Senhor. Mais uma oração. Uma oração de súplica e mais uma oração de ações de graças. Suplicar que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações e agradecer pelo privilégio maravilhoso. Ó Deus, tantos que se perdem, Pai. Tantos que agora aproveitam as futilidades da vida, que até mesmo se enchem de justificativas para não estarem em Tua presença agora. E se ocuparem, Deus, com tanta futilidade. Sim, Deus, qualquer coisa, Pai, é futilidade comparada a ouvir a Tua voz e ao estar em Tua presença, Pai. Adorando o Teu santo nome. Ó Deus, ainda que em alguma obra de necessidade, Pai, cheios de entusiasmos e de justificativas, que nós possamos ser repreendidos como a Tua serva Marta. Ó Deus, mesmo que fazendo algo piedoso. Nada, Deus. Nada, Pai, é comparado a estar em Tua presença em adoração e ouvindo a Tua palavra. Pelos meios de graça, Pai, pelos meios de graça, a Tua palavra, a oração, os sacramentos, o Senhor tem enchido Teu povo de vida. Pela ausência, pela negligência, nós temos visto, Deus, o naufrágio na fé. Pela autonomia, Deus, daqueles que se acham suficientes. Assim como Tomé, Deus, o Teu servo. Porque não estava reunido com o Teu povo no Teu santo dia, se tornou incrédulo. Bem-aventurados que não viram e creram. É aqui, Deus, onde nós estamos. Não vemos, Pai, mas ouvimos, Pai, a Tua voz. Pela Tua palavra, Deus, pela Tua palavra, salva pecadores nessa noite. Convence, Pai, com o Teu Santo Espírito. Sabemos que o homem não tem poder nenhum, está morto em seus delitos e pecados. Se retraem, se escondem, Pai, de Tua presença, que é o natural, se fogem, se dizem não à Tua palavra, é soberania do Senhor. O Senhor que endureceu os seus corações. Nós é que suplicamos ao Senhor, tem misericórdia e arrebenta os corações. E pela Tua palavra, Pai, pela exclusividade da Tua palavra, salva-os. Instrui a Tua igreja, exorta a Tua igreja, edifica a Tua igreja pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ao ler o texto de hoje, queridos, vem sempre à minha mente o temor que eu tenho quanto à minha convicção. De que eu tenho certeza em muitos dos assuntos e muitas das conversas que eu tenho com qualquer pessoa. Eu estou cada vez temendo mais isso e eu não quero, de fato, chegar ao ponto de ser um covarde, de não ter uma opinião firme. Deus me livre disso. Mas eu estou com tanto temor porque eu estou vendo todo mundo cheio de razão. Eu estou vendo que o mundo ele se destrói porque todo mundo tem razão. Eu tenho petróleo e eu não te dou, eu não te vendo, eu não compartilho. Se você não me der, eu entro aí, eu vou destruir. E todos se acham na razão, um de não dar e o outro de entrar e pegar. E, enfim, o mundo tem se destruído.
As leis têm sido cada vez mais contestadas, as leis civis, no mundo todo. Mas vamos resumir no que se diz respeito à palavra de Deus, irmãos. É isso que tem me enchido de embaraço. Veja, quem é que está certo? São tantas as opções, irmãos. Às vezes eu me pego pensando, você é só mais um. Vamos resumir mais. A denominação presbiteriana, ela é só mais uma. E a cada dia ela diminui. Há uns 60, 70 anos atrás, era a maior denominação do Brasil. E hoje, cada vez mais ela some. Entre as últimas, ainda não se aparece a denominação presbiteriana do Brasil. Já foi a maior denominação. E eu não tenho, de fato, estado feliz na maneira como alguns têm feito ela crescer. Com pragmatismos. Mas vamos sair da denominação presbiteriana. Vamos falar dos evangélicos. Eu sou só mais um. Você tem a sua opinião. Cada um tem a sua. Respeite. Mesma coisa do mundo. Cada um tem a sua opção. Cada um tem o seu ponto de vista. Cada um faz o que quer. Nós temos a liberdade de expressão. Veja, outro dia aqui no shopping, um travesti, ele queria entrar no banheiro das mulheres. E ficou indignado porque uma mulher se revoltou com aquilo. Veja, ele é homem. Ele está travestido de mulher, mas ele é homem. Não, mas temos que respeitar a liberdade dele. Se ele se sente mulher, se ele diz que é uma mulher, temos que respeitar. Não, tudo bem, respeito, mas ele não pode me desrespeitar e entrar no banheiro onde está minha mulher e as minhas filhas. Eu estava discutindo isso com algumas pessoas que não são evangélicas. Não, mas respeito, eu digo, não, respeito a opção dele. Se ele quiser se vestir de mulher, se ele quiser até mutilar o corpo dele, ele faz o que ele quiser. Eu vou lamentar, mas eu vou respeitar. Agora ele tem que respeitar minhas mulheres e minhas filhas que estão naquele banheiro, porque ele é homem e está entrando ali. Não, respeite a liberdade de expressão. Eu digo, veja, se ele entrar naquele banheiro com minha mulher e minhas filhas, ele vai ter que respeitar a minha liberdade de se expressar também com a minha reação. Por ter um homem no banheiro das mulheres, privando, arrancando, violando a privacidade das minhas filhas e da minha esposa. Eu vou ter que defendê-las. E aí eu quero ver a minha liberdade de expressão ser aplaudida agora. Então veja, irmãos, veja como o mundo vai se destruir. Da mesma maneira, a igreja evangélica hoje. Por isso que eu digo, ó, chega, vamos parar de falar de espíritas e de católicos romanos. Uma igreja evangélica tão suja, tão podre, tão vil, tão vergonhosa. Acabou-se, isso era no tempo dos meus bisavós que se falava dos católicos. Já sabemos os erros dos católicos. Me diz os erros dos evangélicos? Me diz. Quem é que consegue contar os erros dos evangélicos? Vejam. Saindo desse exemplo. Tiago, o autor. Ele está muito preocupado com a igreja que sabia teologicamente, que já professava Cristo como Salvador de sua vida, tinham convicção da doutrina, mas na hora de viver, na hora de colocar em prática, deixavam muito a desejar. E ele começa falando, em primeiro lugar, sobre esses irmãos que estavam dispersos, né? As tribos da diáspora, da dispersão, os cristãos judeus agora espalhados pelo mundo. Veja, a notícia era no mundo todo, os cristãos, na primeira pancada, na primeira perseguição, que é o que estava acontecendo, estavam sucumbindo, estavam acovardando. E Tiago, então, começa a carta dizendo, olha, eu quero que vocês tenham motivo para passar por toda a provação, por toda a dificuldade. Porque crente é doido mesmo, como dizem. Nós não temos dinheiro, estamos lisos, nós estamos doentes, fracos, perseguidos, mas felizes. Então nós vamos tirar proveito dessas dificuldades que aparecem em nossas vidas. É Deus nos testando, é Deus provando a nossa fé. E depois de ser aprovado, isso vai gerar em nós, já que somos pertencentes a uma aliança eterna, o quê? Perseverança.
E se nós perseverarmos mesmo de verdade, vamos receber a coroa da vida. A evidência de que nós somos crentes é quando nós somos provados na nossa fé. A igreja evangélica se esquiva cada vez mais disso. Tiago vai dizer, eu quero que vocês tenham por motivo de alegria passar pelas provações. Vocês não vão se desviar e não vão se esquivar das provações. Elas vão chegar sempre na vida de vocês sem avisar. Ele vai dizer então que precisa de sabedoria, que nós precisamos adquirir essa sabedoria. E ele também vai deixar claro, não confundam provação com tentação. Não é desgosto para mim repetir aquilo que eu falei no sermão passado. Pela sua irresponsabilidade, pela sua impiedade, pela sua vida pecaminosa, pela sua cobiça, você está cheio de problema e diz, é uma provação tremenda que eu estou passando. Nessa gíria do crente. O crente tem essa gíria. Ore por mim, varão, que eu estou passando por uma provação tremenda. Provação não. Isso daí é consequência da tentação gerada pela tua cobiça. Nós vimos que Tiago coloca a cobiça como personificada como uma mulher. Até a palavra no original ali, ela está no feminino. A cobiça ela é uma mãe que ela gera o quê? O pecado. O pecado, então, dá luz a um filho. Esse filho é o pecado. Quando esse filho amadurece, ele gera o quê? A morte. Tentação, quem lhe tenta é o diabo, quem lhe tenta é esse mundo. E aqui, especificamente, Tiago vai dizer algo magnífico. Você é cobiçado, você é tentado pelo seu próprio coração. Você mesmo. A culpa é sua. Não diga que Deus tenta ninguém. Porque, vejam, isso é do caráter de Deus. Deus não é tentado pelo mal e nem ele a ninguém tenta. Provação sim, porque isso tem sido colocado diante de nós para que sejamos cada vez mais fortes, que isso gere em nós perseverança, e essa perseverança sendo completa, eu vou receber a coroa da vida. Então eu posso dizer assim, Senhor, me manda a provação para eu vencer. Eu quero superar todas. Eu já tenho todo o estímulo para dizer, eu vou vencer. Aí você pode cantar, campeão, vencedor. Com toda verdade, sem hipocrisia, sem ser um mantra gospel. Toda provação que vier, manda, Senhor, porque eu quero receber a coroa da vida. Tiago está dizendo isso para esses cristãos perseguidos, depois de deixar claro sobre o caráter de Deus, que Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Aí ele vai dizer então agora no versículo 16, não vos enganeis, meus amados irmãos. Não se desvie daquilo que vocês já sabem, do padrão da palavra. Não queiram atribuir, então, culpa a Deus. É porque eu estou mal na fé, porque aconteceram algumas coisas na minha vida. Isso é tentação, meu irmão. Isso é tentação que você caiu, isso é pecado. Sabe uma coisa que eu aprendi, irmãos? Eu aprendi e tenho vivido isso no ministério. Quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, eu estou me afastando da igreja, mas olha, eu queria dizer ao senhor que não é pecado, que não é nada, viu? No comecinho do ministério eu consegui acreditar. Eu estou passando por umas coisas na minha vida, assim, aí eu estou meio assim, então eu estou me afastando da igreja, não estou me afastando de Deus não, viu? Deus permanece aqui no meu coração. Eu aprendi com pastores mais experientes, tem pecado, cadena. Conversando com outros pastores mais experientes. Isso é pecado. Mas, rapaz, a pessoa deu tanta convicção. É pecado. Quem faz essa separação entre Deus e o homem é o pecado. Não se engane. Ele vai dizer, olha, meus amados irmãos. Ele insiste em colocar essa linguagem afetuosa. Veja, fraternal, não apenas irmãos, amados irmãos, ou seja, porque o meu desejo é que vocês não caiam. O meu desejo é que vocês não se desviem. Então ele diz, não se engane.
Isso é loucura. Você tomar uma justificativa, porque nenhuma vai conseguir ser aplicada. Nenhuma vai ser aceita diante de Deus. Sabe quem é que aceita essas justificativas? Eu e você. Quando escutamos uma conversa muito bonita. Olha, eu fiz isso por causa disso e daquilo outro. Não se engane. Ele está dizendo, veja, Deus não tenta ninguém. Ou seja, se você caiu, se você enfraqueceu, isso não é provação. Porque, resumindo de novo, provação tem o motivo de nos elevar, tem o propósito de nos elevar, colocar mais perto de Deus. Aquela dificuldade é como se Deus dissesse, agora vem para cima de mim, vem, se apega a mim, clama a mim sabedoria, tu vai vencer e tu vai superar, tu vai receber a coroa da vida. Então, eu vou lançar uma provação para que você se aproxime de mim. Isso é o interesse de Deus. A tentação é para você cair, a tentação visa a queda. Então veja, não se engane. É como se Tiago quisesse responder aos irmãos, vocês que estão caindo fora, vocês que estão desistindo, não se enganem. A culpa é de vocês. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Não se enganem, porque de Deus não pode vir nada ruim. Veja, a nossa doutrina oficial da IPB, a nossa confissão de fé, veja, Deus não é o autor do mal. Não se engane, ainda que Deus venha a punir o seu povo, disciplinar o seu povo, Ele não é o autor do mal e Ele a ninguém tenta. Em absoluto, Deus a ninguém tenta. Agora, a Deus você pode e deve atribuir todas as coisas boas que vêm sobre a sua vida. Veja, toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo dom, todo presente perfeito, tudo aquilo que vem para edificar a tua vida, tudo aquilo que você tem certeza que veio com um propósito maravilhoso, que tem um fim maravilhoso para a tua vida, tenha certeza que veio de Deus. Mas o que o autor quer, não é que da boca para fora você diga, graças a Deus, foi Deus que me deu, como eu boto o adesivo no carro, foi Deus que me deu. Veja, Deus quer que você tenha uma convicção disso, de que nada mal pode ser atribuído a Deus, o mal que sobrevém sobre nossas vidas, mas que nós tenhamos convicção, não apenas viver professando isso, mas de ter convicção de que tudo de bom vem de Deus. Não, pastor, eu tenho certeza. Veja só, quando ele está declarando que tudo que é bom, tudo que é perfeito, esse dom, esses dons, esses presentes, essas dádivas que vem de Deus, ele está dizendo, o que eu estou querendo declarar aqui é, vem de Deus todas essas coisas maravilhosas, e as ruins vêm de vocês mesmos. Não pensem que com o seu braço forte, com a sua mente brilhante, que você acha que é brilhante, você acha que tem força, essas coisas você consegue de maneira autônoma, à parte, ou que o acaso vem e te presenteia. Mas volto a dizer, muito mais do que dizer, eu entendo que as coisas boas vêm de Deus. O que ele quer deixar claro é essa discrepância que há entre a bondade e a maldade. A maldade, ela vem do seu coração. É do seu coração que vem essas coisas. A cobiça que lhe tenta, você cede, gera o pecado, e o pecado ali gera a morte. De onde vem? Então ele diz, lá do alto. Lá em Isaías diz que Deus habita no alto, mas que Deus habita também com aquele que está com o coração abatido, deprimido. Ou seja, Deus é onipresente, Ele habita em todos os lugares. Inclusive no inferno de maneira punitiva. Não é o diabo que manda no inferno. Mas o que Ele quer dizer é no lugar de mais alta honra, no lugar mais elevado, no lugar de mais alto poder. Ele não quer dizer que Deus está no céu e somente lá. Então ele diz, lá do alto, descendo do Pai das luzes. Pai das luzes. Podemos atribuir isso a toda a iluminação que vem de Deus para nós, nossa sabedoria,
tudo aquilo que Deus nos concede. Mas veja, nos parece que o que ele quer colocar principalmente é a comparação com esse astro celeste, com o Sol. Veja, assim como o Sol ele é perfeito, assim como o Sol ele não enfraquece, assim como o Sol não muda, embora naquela época algumas pessoas diziam assim, olha, o Sol quando se põe, o Sol quando nasce, ele está enfraquecendo, amanhã ele volta com todo o poder. O homem não entendia que a terra girava. Mas observe o que a palavra do Senhor já nos diz. Veja, ainda que alguém venha entender que o Sol muda, veja, ele é o pai do Sol. Ele é o pai das luzes. Vocês entendem? Ainda que alguém atribuísse a ignorância, dizer, não, mas o Sol muda. Ele é aquele que criou o Sol. Ele é muito mais que poderoso do que o Sol. E ele diz em quem não pode existir sombra de variação. Variação ou sombra de mudança. Nada, nem um pouco sequer, Deus varia ou muda. Veja, Deus ele não pode sofrer uma transformação, observem bem, ainda que seja para se tornar melhor. Deus ele não sofre mudança, nem se alguém disser assim, mas para se aperfeiçoar, Deus não muda não. Não, porque Deus é infinitamente perfeito. Ele é e ele sempre foi. Então nem esse tipo de mudança Deus não sofre. Nem essa variação não atinge a Deus. Veja, quando ele coloca o Pai das luzes, ele está querendo dizer que em absolutamente tudo em que a luz pega, em que a luz ilumina, tudo aquilo que a luz vai com seu poder, tudo aquilo ali sofre mudança. Não somente a luz, mas tudo que está abaixo dela sofre mudança constantemente. Mas veja, o Pai das luzes, ele não tem mudança nem variação alguma. O versículo 18 diz, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Irmãos, como que, assim como antigamente na colheita, a primeira colheita que era feita, as primícias dos melhores frutos, os primeiros frutos, que inclusive apontava para Cristo. Veja, Cristo é chamado da primícia de Deus. Ou seja, ele é o melhor de Deus. Como homem, ele é o melhor dos homens. Como que nós, parecendo exatamente com Cristo, Deus nos gerou. Essa palavra gerou aqui, pela palavra da verdade, esse gerou, ele dá a ideia de fazer de novo. Nós estávamos feitos. Alguém pode dizer, mas pela palavra da verdade, com que foi que Deus formou o homem, que Deus criou o homem e o universo? Pela sua palavra, pelo poder da sua palavra. Tudo Deus fez pelo poder da sua palavra. Agora, pela palavra da verdade, Deus nos gerou. Deus nos fez de novo. A ideia clara para exemplificar, essa palavra no original mesmo, é a ideia de um homem se despindo daquela roupa velha e ele vestindo uma roupa nova, uma nova roupagem. É uma nova vida. É um novo ser. É uma nova pessoa com um novo coração. Vejam, irmãos, nós fomos gerados segundo o seu querer, pelo beneplácito da sua vontade, pela sua vontade perfeita, Deus nos fez de novo, mas ele nos fez com um propósito, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vejam, do mundo todo,
um povo peculiar, um povo propriamente pertencente a Deus, exclusivamente dele. Deus fez uma seleção, ele pegou as primícias. Mas vem cá, e quem é melhor do que quem para se dizer, eu sou primícia também, se eu sou crente, eu sou primícia? Porque nós trazemos a imagem da primícia que é Cristo. Nós trazemos a imagem de Cristo em nós. Por isso que ele diz como que, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Nós somos diferentes do restante do mundo. Bem diferente do restante do mundo. Não se entenda agora como povo de Deus, eu sou, não. Todo o povo de Deus é essa primícia. Irmãos, tem um teólogo chamado John Coller. Quando ele vai comentar sobre a imutabilidade de Deus, veja, desse Deus que nos ensina agora que nós não devemos nos enganar, porque todo erro, todo pecado, todo mal é culpa nossa. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, a glória seja dada a Ele. Veja, esse Deus, Ele não muda. Vocês estão lembrados da história do filho pródigo? Saiu de casa, e adiantando bem a história, para um judeu a coisa mais terrível do mundo é se aproximar de um porco. Ele compartilhou a comida dos porcos. Quando ele se lembra do seu pai, e como que ensaiando o discurso para voltar para o seu pai e pedir para voltar para a presença dele, sem saber se ia ser aceito. Nós vemos ali. Vejam, irmãos, não é uma parábola para incentivar a se desviar. Isso é mentira. A parábola não está falando de desvio, não, viu? De crente desviado, não. Todo mundo, quando peca, é destituído da glória de Deus. Agora veja, quando você ouve a pregação do Evangelho, a oferta da graça, Cristo lhe chama hoje, vem, e eu posso. Aí você diz, pode. É só você ser perfeito, sem pecado nenhum, e você pode. E aquela pessoa vai dizer, não, eu não posso porque eu tenho pecados. Aquela pessoa vai entrar em desespero. Você pode, em Cristo Jesus. Esse seu pecado, essa sua impureza, é colocada nele. Ele recebe, vai para a cruz. A justiça é feita porque Deus disse, vai morrer quem pecar. Então Deus ali na cruz esmaga o seu filho. A pureza de Cristo é transferida para nós. Você pode ser aceito agora. Você é perdoado. Aí observem, irmãos, desse Deus que não muda em seu amor e em sua misericórdia, Ele recebe seu filho com festa em casa, com todo o amor e com toda a misericórdia. Aquele seu filho é aceito. Ele se arrepende e seu pai o recebe em seus braços. Seu pai o recebe de volta em sua casa para sempre. Esse Deus que não muda, esse teólogo John Coller, ele fala assim, a imutabilidade de Deus, para que nós possamos entender, a imutabilidade de Deus é sua constância, ou o fato dele ser sempre o mesmo. Deus é absolutamente perfeito e não pode mudar para melhor, nem mudar para pior. Embora tudo mais esteja em estado de constante mudança, Deus permanece o mesmo para sempre. Queridos, Deus é imutável em sua essência. Me permita compartilhar alguns versículos. Se você não quiser abrir, não tem problema. Eu vou ler rápido, tá? Vejam, Salmos capítulo 102, versículo 25 ao 27. Eu vou ler a partir do 24. Sendo Deus imutável em sua essência, dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces.
todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ainda sobre a essência imutável de Deus, Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus é imutável em sua vontade. 1 Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Hebreus 6,17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, da sua vontade, se interpôs com juramento. Deus também é imutável em seus atributos. Observe quanto ao amor de Deus. Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Deixe que isso penetre o seu coração, meus irmãos. João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, veja, irmãos, que maravilha, amou-os até o fim. Louvado seja Deus por Cristo Jesus. Deus é imutável em suas promessas. 1 Reis 8:56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao povo de Israel, segundo tudo que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Romanos 4, 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é imutável em sua justiça. Gênesis 18, 25. Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não farás justiça ao juiz de toda a terra? Deus também é imutável em sua misericórdia. Salmo 100, versículo 5. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus também é imutável em sua verdade. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E Romanos 3, versículo 3 ao 4. Observem que maravilha. E daí, se alguns não creram, a incredulidade dele virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venha vencer quando forem julgados. Deus é imutável em sua santidade. Jó, capítulo 34, versículo 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Tem tantos e tantos versículos, irmãos, para compartilhar. Para que não ficasse exaustivo, eu saí deletando tantos e tantos textos maravilhosos, do qual nós podemos ver Cristo em toda a sua imutabilidade. Tem alguns versos, queridos, como Êxodo, capítulo 32, 1 Samuel 15, Salmo 106, Jeremias 18, eu vou ler apenas um, Gênesis 6, versículos 6 ao 7, do qual diz que Deus se arrependeu. Gênesis 6, versículos 6 ao 7. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo desígnio no seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei,
o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Esses textos, irmãos, devem ser entendidos como significando que Deus mudou de um curso de ação dentro do seu plano eterno para outro curso de ação dentro do mesmo plano eterno. Eles não devem ser tomados, esses versículos, como significando que Deus subitamente mudou o seu plano baseado numa mudança de circunstâncias. Vejam só, qualquer e todas as circunstâncias que possam se levantar são elas mesmas uma parte do plano eterno de Deus. E Ele é, no final das contas, o responsável por trazê-las à existência. Irmãos, observem. Hoje na escola dominical eu estava dizendo para a classe de novos membros, não se faz teologia com um versículo. Ainda que eu pegue esses versículos aqui e diga, olha, Deus se arrepende. A única coisa que eu vou fazer é pegar esses poucos versículos e confrontar com todos os versículos que falam sobre a imutabilidade de Deus. Dezenas e dezenas de versículos, textos completos que falam sobre a imutabilidade de Deus. A única coisa que você vai fazer é, há uma contradição bíblica. Não há. Deixa eu dar uma dica para você, maravilhosa. Atribua à sua ignorância qualquer suspeita de contradição bíblica. Ainda na escola dominical hoje, eu peguei o texto de 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26. E eu usei um exemplo que há muito tempo atrás, no Jô Soares, um pastor que era presbiteriano, ganhou muitos, inclusive, com a sua simpatia. Eu já disse a vocês, geralmente os hereges, eles são bem simpáticos, sabe? Ganha muita gente. Mas o que diz então 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26? Davi falando para Jonatas. Meu irmão Jonatas, angustiado estou por ti. Amabilíssimo eras para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor das mulheres. E aquele pastor foi no Jô Soares, expulso já da IPB, dizer que aquele versículo comprovava o homossexualismo. Veja, todos os textos que há uma condenação explícita, ele pegou aquele texto para dizer que o amor de Davi e Jonathan era um amor homossexual. Sabe o mais surpreendente? Não se constrói teologia como aquele filho das trevas, que eu creio que está com Satanás agora, sofrendo, e vai sofrer durante toda a eternidade se não se arrependeu, por ter feito tamanha tragédia em rede nacional. Um ímpio, Jô Soares, pastor Neemias Marien, lê para mim de novo esse versículo. Pois não, Jô. Meu irmão Jonatas. Peraí, pastor, peraí. Ele chama Jonatas de quê? Meu irmão. Veja só, pastor, me desculpe. Se exclui aí no texto, pela gramática, pela narrativa do texto, qualquer amor homossexual. Ele trata aí de um amor fraternal. Ele está chamando Jonatas de meu irmão. Um ímpio quebra um teólogo de tantos anos de experiência, mas que com sua maldade, ele quis colocar contradição bíblica. Ele quis usar a Bíblia para o mal. Veja, irmãos, mais uma vez, não se constrói teologia com um versículo bíblico. Todos esses versículos, que em aparente, por causa da tradução no português, parece dizer que Deus se arrependeu. Eu queria repetir para vocês. Devem ser entendidos como significando que Deus mudou de um curso de ação dentro do seu próprio plano eterno para outro curso de ação dentro do seu mesmo plano eterno.
Ou seja, esses versículos não devem ser tomados como significando que Deus subitamente mudou seu plano baseado numa mudança de circunstâncias, como é uma teologia tão fraca chamada teologia do processo, que Deus muda de acordo com as circunstâncias e as ações do homem. Deus não é soberano, é o que diz essa teologia. Deus vai aprendendo e mudando. Todas as circunstâncias que possam se levantar, são elas mesmas uma parte do plano eterno de Deus. E Ele é, no final das contas, o responsável por trazê-las à existência. Queridos, dita essas coisas, vejam, primeira coisa que nós podemos aprender desse texto, tendo em vista que temos um Deus imutável, um Deus perfeito. Veja, não se enganem. Observem, Deus não muda. Quem muda é você. Quem muda sou eu. Inconstante e involúvel, circunstancial, somos nós. Eu é que vivo me enganando. O tempo todo quebrando a cara. Inclusive para o mundo. Nós apenas nos recolhemos e nos envergonhamos. Não é isso que acontece no mundão aí fora? Agora, diante de Deus, somos cheios de razão. Cheios de convicção. Queridos, Cristo, Ele é a nossa verdade. Veja, quando eu mudo o meu pensamento, quando eu mudo a minha postura, quando eu mudo as minhas ações, quando eu volto para trás, quando eu acovardo, quando eu desisto, em primeiro lugar, a culpa é toda minha. Deus é eterno. Quem muda sou eu. Todo erro deve ser atribuído a mim. Reconheçamos isso. Em primeiro lugar, reconheçamos que toda culpa, todo erro, todo mal que sobrevém sobre minha vida, a culpa é minha. Tudo que for gerado pelo pecado, a culpa é minha. Em segundo lugar, queridos, porque eu deixei de ter a verdade de Cristo na minha vida e eu me enganei, eu errei, sendo a culpa minha, eu preciso dar toda a glória a Deus nos acertos que vêm em minha vida. Tudo de bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Todos os acertos. Eu preciso ter uma vida de gratidão, uma vida de rendição diante do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, observem, Cristo, Ele é o herdeiro de todas as coisas, nós somos co-herdeiros. Nós sabemos que da graça de Cristo em nossas vidas, flui não somente a salvação, mas muitas e muitas outras graças, que acompanham a graça salvífica. Então, Cristo em nós, rendendo toda a glória, toda a graça a Ele, reconhecendo eu vou amá-lo a cada dia, jamais eu vou me apartar desse Deus. Eu não me engano, a culpa é minha e a glória toda, de todos os acertos, é de Deus. A minha vida vai ser de devoção a Ele. Se é Ele que me dá todas as coisas boas, veja, pouca insensatez que eu tiver, eu não largo esse Cristo por absolutamente nada. Eu sou co-herdeiro com Ele, se eu tiver unido a Ele, eu sou co-herdeiro, aleluia. Em terceiro lugar, irmãos, depois de entender que a culpa é minha, que a glória dos acertos e toda coisa boa pertence a Deus, entender que Deus me fez de novo. Veja, mas esse terceiro ponto é entender que Deus me fez de novo, mas com um propósito. Irmãos, veja, para que, como que primícias, ou seja, a imagem de Cristo, eu fui criado pela palavra de Deus. Veja, eu fui recriado pela palavra da verdade.
Somos salvos ao ouvir e a ouvir a pregação da palavra. Veja, eu agora recebo uma novidade de vida em Cristo Jesus. Agora a imagem dele, a imagem dessa primícia. Então veja, ele não me dá uma vida nova para que eu continue errando e me enganando. Eu quero que vocês entendam isso. Os erros, culpa minha, os acertos, glória a Deus. Fui feito de novo. Não fui feito de novo para começar a errar, mas para atribuir toda a glória a Deus, pela minha novidade de vida. Irmãos, não existe dano real para aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, toda provação que os crentes aqui passavam, tende por motivo toda alegria passar por provações. Seus bens serem espoilados, perder o emprego por causa de Cristo, ficar pobre, enfraquecer, ficar doente, morrer enfermo. Isso não é prejuízo real, isso não é dano real. Nós temos vida eterna. Se Ele nos deu uma nova vida, Ele nos gerou, Ele nos fez de novo por essa palavra. Para a glória de Deus, para viver em novidade de vida, a imagem desse Cristo. Meus irmãos, eu não posso parar de ouvir essa palavra. Eu não posso parar de ouvir essa verdade. E eu encerro dizendo, quando você parar de ouvir essa palavra da verdade, você volta a se enganar e você para de atribuir toda a honra e toda a glória ao Senhor. Amém?